Olá pessoal, bom dia. Hoje vamos dar sequência em funções oxigenadas, continuando com a segunda função oxigenada. A primeira já trabalhamos, que foi os alcoóis, ou melhor, os álcoois. Desculpa aí a mudança aí da sílaba tônica, é a primeira sílaba, álcoois. E agora vamos estudar fenóis, que são estruturalmente parecidos com os álcoois, certo? Eles têm em comum o mesmo grupo funcional, que é a hidroxila. Então vamos lá. Aqui está a definição dos fenóis. Fenóis são compostos orgânicos com uma ou mais oxidrila ou hidroxila, mas comumente chamada de hidroxila, ligadas diretamente ao anel aromático. Então, esse é o grupo funcional, ou seja, que está presente nos fenóis. Mas eles também, esse grupo funcional está presente também nos álcoois. Só que nos álcoois eles estão ligados diretamente a um carbono saturado. E nos fenóis eles estão ligados diretamente, isto é, sem intermediários, a um átomo de carbono do anel aromático, certo? Diretamente no anel aromático. Então não pode ser um álcool, porque se está ligado a um anel aromático, esses átomos de carbono do anel aromático são insaturados. Portanto, já não pode ser mais um álcool, certo? Então essa classificação aqui é fenóis. Vamos lá. Continuando então. Vamos ver alguns exemplos aqui. Aqui nós temos um anel aromático, e nesse anel aromático, que é um benzeno, está ligado ao benzeno o que? Uma hidroxila. Esse é o fenol mais simples de todos, certo? E comumente o pessoal chama ele pelo próprio nome da classe. Fazendo uma analogia grosseira aqui, como se você tivesse um cachorro e colocasse o nome no seu cachorro de cachorro. Então aqui, ó, pessoal, o nome da classe é fenóis, mas o pessoal chama este elemento, este grupo aqui, elemento, melhor dizendo, esse membro aqui da classe, de fenol. Mas fenol na verdade é a classe, mas se popularizou chamar isso aqui de fenol. Mas fenol é a classe, ele é apenas um membro, certo? Mas é aceito, é apenas um membro da classe dos fenóis. Quando eu falo classe, significa função. Em química, a palavra função, nesse contexto, significa classe de compostos orgânico ou inorgânico. Tem características em comum. Bom, então, pessoal, um outro aqui é esse aqui, outro monofenóis, que são monofenóis que só tem uma hidroxila. Mas aqui tem dois anéis, não confunda, tem dois anéis conjugados, mas não tem duas hidroxilas. Então é um mono. Mono significa uma única hidroxila. Já esse daqui só tem um anel, porém duas hidroxilas. Então é um difenol, porque tem duas. Di, prefixo di vai indicar duas coisas. Então tem duas hidroxilas. E aqui é um trifenol, porque tem três hidroxilas. Então tá aí a classificação dos fenóis quanto ao número de hidroxilas, que é a mesma coisa da classificação para os álcoois. Bom, quanto à nomenclatura dos fenóis, tem a da IUPAC, que é aquela recomendada para trabalhos científicos. Bom, sempre deve começar a numeração do anel, ou seja, colocando o número 1 no carbono que tem ligado a ele a hidroxila. Por exemplo, aqui, esse carbono aqui está ligado a ele a hidroxila. Então, o número 1 vai para ela. Então, e como é que faz essa contagem? No sentido horário ou no sentido anti-horário? Aí vai depender de vários fatores. Nesse caso aqui, vamos fazer a contagem no sentido horário. Por que horário? Porque logo em seguida vem o quê? Um grupo metil. Então a gente tem que dar a numeração menor possível para esses grupos quando aparecerem, certo? Então, como apareceu um grupo metil aqui, eu não vou fazer isso, porque senão a numeração do metil seria a 6. Então tem que fazer isso aqui, ó. Menor numeração 2. Então,
vai ficar 2-metil, estou dizendo onde está localizado o metil desse anel, benzenol. Observe que termina com ol, assim como os álcoois também terminam em ol. Não vai colocar a localização da hidroxila, não, professor, entre o N e o O aqui final, desse sufixo ol. Não precisa colocar quando for o número 1. Quando for e tiver apenas uma hidroxila. Quando tiver mais de uma hidroxila, ou aí sim. Agora, ele tem nomes comuns, são chamados triviais ou usuais, certo? Que é muito utilizado. Então, nesse caso, vamos ver o seguinte. A gente já falou que costuma-se chamar tudo isso aqui de fenol, ó. A hidroxila junto com o anel aromático. Se chamarmos isso aqui tudo de fenol, o que é que vai acontecer? Vamos ver o que ocorre. Chamando tudo isso aqui de fenol. Deixa eu só voltar aqui um pouco. Deixa eu ver. Ele pulou. Mas tudo bem. Aqui. Chamando tudo isso aqui de fenol, que está na elipse preta, sobra só o que? O anel aromático. Então ficaria isso aqui tudo de fenol, então metilfenol. Então, não esquecendo da posição 3-metilfenol. Se o metil estivesse aqui, foi o caso anterior, 2-metilfenol. E outro nome é o seguinte, comum, é circular toda essa parte aqui, ó, do anel junto com o grupo metil e sobra a hidroxila. Aí vai ficar o nome M-hidroxitolueno, porque o anel junto com o metil recebe nome comum de tolueno. Ou ainda metacresol. O que é esse meta, esse M, que é a abreviação de meta? Olha, lembre-se que num anel aromático comum, simples como esse, posição 1 e 2 é orto, posição 1 e 3 é igual a meta, e posição 1 e 4 é igual a para. Então, como é a posição 1 e 3, então é meta. Também chamando tudo isso aqui de metacresol. Aqui outro exemplo. Então, vamos lá. Então, fenol, chamando tudo isso aqui de fenol, nome comum, como já explicado antes, ou na elipse vermelha, tudo que está dentro da elipse vermelha, que é o anel aromático, junto com o grupo metil, chama de tolueno. Então fica hidroxitolueno, por causa da hidroxila. Ou chamar todo o conjunto de cresol. Então, nesse caso, seria metacresol. E aqui, a mesma coisa. Circulando tudo que está dentro do grupo aqui. O grupo hidroxila junto com o anel aromático. Seria comumente chamado de fenol. Sobraria, então, o metil. Então, ficaria 4-metilfenol. Nome comum, mas nome científico, ou seja, pela IUPAC, 4-metil, que o metil está no carbono 4, benzenol. E se circulássemos o anel junto com o grupo metil, aí eu teria tolueno e sobraria hidroxila. Então ficaria então como nome hidroxitolueno, ou tudo chamar de paracresol. Lembrando que esses nomes que foram dados aqui, tanto para este composto quanto para esse, é apenas nomes comuns, triviais. E o nome científico dele é esse, ó, 4-metilbenzenol. Bom, agora aqui nós temos um caso um pouco mais complexo, que contém 2 anéis aromáticos. Ou seja, se eu tirar essa hidroxila aqui, eu tenho o quê? Um naftaleno. Então, como é que vai ficar o nome? O nome comum, algumas pessoas costumam chamar hidroxinaftaleno, mas na verdade é um naftol ou alfa-naftol, porque essas posições aqui, ó, tanto esta quanto essa e essas duas de baixo aqui, ó, são chamadas alfa, e essas outras aqui são chamadas de betas. Então, esse aqui seria muito parecido, mas são diferentes. Observe a posição 1 e posição 1, mas elas são diferentes. Observe pela ordem que está colocado o anel, o jeito que está colocado. Então, aqui seria a alfa, que é beta. Nesse caso aqui, a hidroxila está no beta. Então, beta-naftol. Mas, comumente, a pessoa chama hidroxinaftaleno. Um hidroxinaftaleno alfa e um hidroxinaftaleno beta. Bom, pessoal, é isso. Muito simples. Vocês já sabem dar nome aos álcoois.
dar o nome aos fenóis não será muito difícil. As estruturas deles são parecidas com a dos álcoois, mas ele tem propriedades diferentes, certo? Não são iguais não. Por enquanto, é isso. Obrigado para vocês que assistiram a aula até aqui, certo? Amanhã passarei as atividades relativas a esse conteúdo, que é bem simples. Até mais.